Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Então, hoje nós vamos dar continuidade à nossa matéria de escatologia bíblica. Como eu disse nas aulas anteriores, é importante que vocês orem antes de começar a leitura do estudo bíblico, da apostila e as referências, para obterem iluminação e entendimento, que o Espírito Santo possa conduzir e guiar vocês no estudo deste livro tão maravilhoso que é o livro de Apocalipse. Não é um livro que nós temos que ter medo dele, inclusive a Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que ouve e guarda as palavras desta profecia, porque o tempo está próximo. Então é um livro que deve ser lido, deve ser estudado, deve ser pregado na igreja, porque há um conteúdo muito rico, muito espiritual, profundo até, que pode inspirar no coração das pessoas uma reverência, um santo temor pelas coisas de Deus. Então a gente vai dar continuidade na nossa matéria de Apocalipse. Se você está aí com a sua apostila, na página de número 10, aí relacionado às 3 vozes dos anjos que está no material de vocês. Uma coisa importante nessa passagem, que no capítulo 14, deixa eu ler aqui, capítulo 14, versículos 6 a 12, em que está escrito: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno. É importante você grife essa expressão bíblica, tendo um evangelho eterno, para pregar aos habitantes na terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com voz forte: temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar, e adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu, a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem o vinho do furor da sua prostituição. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo com voz forte: Se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na testa ou na mão, também esse beberá do vinho do furor de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. E os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do nome da besta, não tem descanso algum, nem de dia e nem de noite. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Uma coisa importante é que a gente vê na narrativa bíblica de Apocalipse que ainda haverá, inclusive, a oportunidade de arrependimento para a salvação. Logo no começo da minha fé cristã, eu fui ensinado, que o Espírito Santo ele sairia da terra na ocasião da grande tribulação e que não haveria mais oportunidade para se salvar. Então não haveria mais igreja, não haveria pregação do evangelho. O meio pelo qual a pessoa podia ser salva se ela morresse, fosse martirizada. Então durante muitos anos eu convivi com esse tipo de ensinamento, Só que quando eu amadureci um pouco mais e comecei a estudar mais a Bíblia, a ponto de que eu mudei inclusive o meu posicionamento, que era pré-tribulacionista para pós-tribulacionista, então eu percebi que esse tipo de ensinamento ele não tem fundamento, porque não existe salvação sem a obra do Espírito Santo. Porque quem é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? É o Espírito Santo. E tem uma outra coisa, que é até muito pior,
é que se a gente disser que haverá oportunidade de salvação sem a obra do Espírito Santo e a igreja não está na terra, então a salvação se dará pelas obras, né? E a Bíblia diz que pelas obras ninguém vai ser salvo. Então ninguém vai chegar ao céu por mérito, porque foi martirizado. Eu fui martirizado na grande tribulação, por isso eu cheguei ao céu. Né? Ninguém vai ao céu a não ser Jesus. Ninguém vai a Deus a não ser através de Jesus. Então não existe fora de Jesus salvação. Então a gente percebe que ainda vai ter evangelho sendo pregado, a igreja vai estar presente na grande tribulação, né, pregando, e vai haver oportunidade para as pessoas se arrependerem. Né? O sofrimento será muito intenso, muito maior, mas as pessoas ainda vão continuar ouvindo a pregação do evangelho, porque eu penso que apesar de toda a tecnologia, né, de nós estarmos vivendo em um mundo conectado, né, o 5G está aí, então você vê que a internet ela praticamente tirou todas as fronteiras, nos aproximou de quem estava distante. É possível você conversar com alguém hoje aqui no Brasil e alguém que está na China, na Austrália, é possível isso. Mas penso que ainda há pessoas, há povos que ainda não foram alcançados. Há muitas pessoas ainda que não ouviu a pregação do Evangelho. E durante a grande tribulação, eu acredito que o Evangelho, então, ele vai alcançar todos os povos, todas as nações. Não que todas as pessoas serão salvas, que a Bíblia não ensina isso. Né? A obra de Cristo, ela é suficiente para salvar todo mundo, mas nem todo mundo quer, nem todo mundo crê, nem todo mundo aceita a pregação do Evangelho. Mas todos ouvirão a pregação do Evangelho, e a Bíblia diz: então virá o fim, né? E este fim vem aí por ocasião da segunda vinda de Jesus. Então vai haver oportunidade de salvação, né? O dia da graça salvadora ainda não se findou, né? Inclusive, aqueles que, a gente vai falar isso mais para frente, que entrarem no milênio também desfrutarão de uma oportunidade de graça ao se submeter ao governo de Cristo voluntariamente. Então, até que o milênio acabe, Satanás seja julgado definitivamente e os ímpios sejam lançados no inferno, a oportunidade ainda de salvação está aberta. Então a gente tem que continuar anunciando, pregando a mensagem de boas novas. No texto bíblico também que nós lemos, você tem aí o segundo anjo que anuncia a queda da terrível cidade, né? Que aqui, no caso, simbolicamente, Babilônia, símbolo de opressão, luxúria, corrupção, mas especialmente de perseguição cruel contra os cristãos, no versículo 8. Né? Então você tem anúncios da destruição desta cidade, dessa capital do mundo, nos capítulos 17 e 18 do livro do Apocalipse. Então você vê que Babilônia aqui é um espírito sedutor, né? que engana, que seduz as nações, que tem fortes laços com política, inclusive terá fortes laços na religião. Você vai ter uma igreja ecumênica, tudo mais, só que ela vai para a destruição, ela será julgada, será destruída, né? Porque poderoso é o Deus que a julga. Né? E você também tem aí o terceiro anjo, no capítulo 14, que nós lemos, que dá uma advertência. Né? Qual é a advertência que ele dá? No versículo 9. Seguiu-se outro anjo, o terceiro, dizendo com voz forte: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na testa ou na mão, também esse beberá do vinho do furor de Deus, preparado sem mistura, né, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. É claro que nós entendemos isso não apenas como uma referência somente aos ímpios, mas também aos cristãos apóstatas, aqueles que, para salvarem as suas vidas, vão negar o Senhor, vão receber a marca da besta, serão identificados como adoradores de Satanás, e esses naufragarão definitivamente na fé. Para eles não haverá esperança. Então, esses pretensos cristãos, né,
que estão na igreja, mas por amor às suas próprias vidas, lembra daquilo que Jesus disse? Aquele que salvar a sua vida vai perdê-la. Então, quando o anticristo impor às pessoas, vocês não vão poder comprar, vocês não vão poder vender, se vocês não tiverem a marca da besta, e vocês também não sobreviverão se vocês não adorarem a besta. Então, muitos que se dizem cristãos serão tirados do seio da igreja e se identificarão como adoradores de Satanás. Eu acho, inclusive, penso eu, quem acha não tem certeza. A perseguição, ela é ruim? Em certo ponto ela é ruim, mas ela é muito benéfica também para a igreja. Por quê? Porque a perseguição revela os falsos e os verdadeiros. Então, quando a perseguição ela vem sobre a igreja, então ela vai fazer isso, ela vai revelar quem é de Deus e vai revelar quem não é dele. Então, na Bíblia não existe meio cristão, meio servo de Deus. Ou você é ou você não é. Ou você adora a Deus ou você adora o diabo. Ou você é filho de Deus ou você é filho do diabo. Não dá para viver no meio termo, Você lembra lá do que Elias falou para o povo de Israel? Se Baal é Deus, segue-o. Agora, se Deus é o Senhor, segue-o. Por que vocês vão ficar coxando em dois pensamentos? Porque o povo estava dividido. O povo estava ali, na verdade, eles já haviam se posicionado. Eles estavam ao lado de Baal e dos seus adoradores. Se posicionaram contra Deus. Então, na Bíblia, principalmente nos escritos de João, nós vemos esse contraste muito grande, muito forte, de que não existe a possibilidade de alguém ser um meio cristão. Ou ele é um cristão autêntico ou ele não é. É claro que falsos cristãos estão nas nossas comunidades de fé. Então a gente não sabe ao certo dizer quem é de Deus, quem não é, porque até então a Bíblia diz que o Senhor conhece os que são seus. Então você tem uma igreja de 50 pessoas, todo mundo que está ali pertence ao Senhor? Não sabemos, porque pode haver falsos irmãos ali. Pode ter pessoas com um credo muito bem elaborado, uma fé até ortodoxa e bíblica. É uma pessoa que vai na oração, que dá dízimo, que dá oferta, uma pessoa que lê a Bíblia, mas que ainda não passou, não experimentou um novo nascimento, cujo coração não foi regenerado. Então, a Bíblia diz que o Senhor conhece aqueles que são seus. Inclusive, nós temos aí uma parábola na Bíblia, que está lá em Mateus capítulo 3, versículo 21, se você puder, aí você vai pausar o vídeo e vai abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, quando Jesus ele faz a explicação da parábola do semeador. E lá no versículo 21, deixa eu me encontrar aqui, versículo 20, mais precisamente, ele vai dizer o seguinte: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Então, a emoção não converte ninguém, o que não transforma ninguém. Tem pessoas que aceitam Jesus apenas porque o pregador pregou uma mensagem, com o fundo musical, aquilo tocou seu coração e ela então se decidiu ali seguir a Jesus, mas não passou por um processo de conversão. Há outros que devido, inclusive eu já até presenciei, há outros que devido a uma situação muito complicada, inclusive com o risco de a vida de alguém, disserem com todas as letras: eu sigo Jesus, eu quero que Ele seja meu Senhor e meu Salvador. Só que aí, como ele não trouxe vida, a pessoa infelizmente veio a falecer, simplesmente abandonou os caminhos do Senhor. Então tem pessoas que fazem uma profissão. O que nós vemos são decisões, O pastor Paulo Romero disse isso. O que nós vemos são decisões. Agora, conversão, quem vê mesmo é Deus. Então nem todo mundo que vai à frente dizendo que aceita Jesus é porque está se convertendo de fato. Então as obras, os frutos serão acompanhados daquela decisão. E alguns vão manifestar que
de fato não são de Cristo, não pertencem a Ele, não tem o Espírito, é o que diz a palavra. Então essas pessoas são aqueles que recebem a palavra, mas em solo rochoso. E quando vem a perseguição, vem a angústia, vem o sofrimento, eles então o quê? Se escandalizam, eles ficam, como é que eu posso dizer, perturbados com o que está acontecendo, e eles preferem abandonar a fé, né? Alguns dizem, olha, quando eu estava no mundo era muito melhor, quando eu estava lá do que agora. Agora eu sou crente e as coisas não melhoram na minha vida, né? Lembra lá de Israel no Egito? Quando estávamos no Egito, nós nos sentávamos às panelas de alho, das cebolas. Então é aquele povo que Deus quer levar eles para a liberdade, mas eles estão com pensamento na escravidão, né? São escravos na sua mente ainda dos costumes antigos, dos costumes pagãos. E a palavra de Deus, ela é muito categórica. Estas pessoas cuja palavra é semeada em solo rochoso, quando tem o teste, né, perseguição, angústia, quando ela é testada para ver a autenticidade desta fé, esta pessoa ela é reprovada. Um outro texto da palavra de Deus está na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 2, né? Pausa aí o vídeo, né? E leia essas referências. Capítulo 2 da primeira carta de João, e o versículo é o 19. 1 João, capítulo 2, versículo 19. E aqui, olha o que João diz. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos, né? Paulo, ele aqui fala daqueles falsos mestres, né, que estavam ali no meio deles e que no final das contas revelaram o seu verdadeiro caráter, sua verdadeira atitude, seus frutos ficaram conhecidos de que eles não pertenciam a Cristo nem à sua igreja. É claro que nós não temos o direito de dizer às pessoas quem é de Deus e quem não é. O joio, ele é muito parecido com o trigo, né? Só que esta separação não compete a mim fazer, não compete a um pastor fazer. Nenhuma igreja pode ir lá e retirar o joio do trigo. Este é um trabalho que será feito na consumação dos séculos. Os anjos serão enviados e vão separar, né, conforme diz a palavra de Deus. O trigo vai ser guardado no celeiro, que é o equivalente à salvação, e o joio será enrolado em feixes e atado ao fogo, que é sinônimo de perdição. Então nós não podemos ficar como detetives espirituais procurando na igreja quem é joio e quem é trigo, né? Porque às vezes as aparências enganam. Inclusive esse foi um sermão que eu preguei ontem na igreja, em Josué, ali no capítulo 9, quando os gibeonitas se disfarçam, né, para poder enganar Josué e a comunidade de Israel, e deu certo. Eles não consultaram o Senhor, eles fizeram uma aliança e eles pertenciam aos povos que Josué estava vencendo e conquistando ali na terra de Canaã. Então essa separação a gente não pode fazer. E nem esse tipo de julgamento podemos fazer. Então, o que nos é ensinado na parábola do joio e do trigo? Deixa crescer, né? O falso crente vai crescer junto com o verdadeiro crente. Vai estar na mesma igreja, vai tomar ceia, né? Vai dar dízimo, vai dar oferta, mas ele é joio, né? Ele vai ser queimado no final. Mas não podemos tirar essas pessoas do nosso meio no intuito de purificar a igreja, porque qual é a advertência? Que ao tirar o joio, você retira o trigo. Às vezes você quer tirar uma pessoa da igreja, né? Essa pessoa não é cristão, mas de repente ela tem vínculos com alguém ali que é um cristão autêntico e verdadeiro. E aí quando você faz isso, você coloca outros para fora. E isso é muito prejudicial no reino de Deus e a gente não pode fazer isso. Não temos esta autoridade. Deixa Deus fazer essa separação por ocasião da consumação de todas as coisas. E a esses cristãos apóstatas que rejeitaram a graça de Deus, preferiram, amaram a sua vida, seu poder aquisitivo, suas economias para poder sobreviver no sistema do anticristo,
eles receberão, né, a marca da besta, mas eles estarão perdidos para sempre. Eles não serão, não haverá possibilidade de salvação para eles, uma vez que eles recebem a marca da besta. É o que o texto de Apocalipse capítulo 14, né? Vamos voltar lá. O capítulo 14 de Apocalipse diz, inclusive, falando que essas pessoas elas irão sofrer. Primeiro, no verso 10, está escrito que eles vão receber a ira de Deus por ocasião das pragas. E então a Bíblia diz o seguinte: serão atormentados com fogo e enxofre diante dos santos anjos na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. Então, do que ele está falando aqui? Do juízo final, do lago de fogo, aonde Satanás, o anticristo, os demônios e o falso profeta vai estar lá, né? E todos aqueles que praticam iniquidade serão lançados no Guiena, né? Que é a expressão ali para lago que arde com fogo e enxofre. E o texto continua: e os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do nome da besta, não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Então, imagine só, a pessoa sofrendo, sem descanso. Não vai descansar nem de dia nem de noite. Ou seja, o sofrimento, o que o texto está querendo dizer aqui? Será de tempo integral, né? Apesar que ali, como é o estado eterno, tanto para quem está no céu, ou tanto aqueles que foram salvos quando estão perdidos, ali o tempo não será contado, porque é a eternidade. E o que é a eternidade? A eternidade é a ausência do tempo. Então eles vão sofrer, né? Eles vão sofrer para sempre, sempre e sempre, e nunca vai ter fim. Então isso para nós, inclusive, é até uma palavra de alerta, para que a gente venha manter a nossa fidelidade a Deus, não negar Jesus, né? Tanto nas nossas palavras, nas nossas obras, que às vezes a gente nega Jesus com poucas coisas, né? Às vezes a gente, por exemplo, é estigmatizado como crente no trabalho, e às vezes a gente não faz coisas que alguns amigos gostaríamos que fizéssemos, e aí então a gente começa a ser rejeitado, ser excluído. Aí esse cristão, como ele está em busca de aceitação e ele não quer ficar fora dos convívios sociais, o que ele faz? Ele vai lá e então se alinha, né? Faz aliança com essas pessoas e então começa a negar Jesus com as suas obras, com a sua prática, né? Tudo para quê? Para não ser excluído, né? Para não ser cancelado, para não ser visto como um crente ultrapassado, quadrado e tudo mais. Mas aí olha só, o verso 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, sabendo que tais sofrimentos virão aos ímpios, né? O que a gente tem que fazer? Independente se o mundo nos aceita ou nos rejeita, né? A gente tem que permanecer fiel a Jesus. Temos que continuar firmes nos caminhos do Senhor, mesmo que a perseguição bata a porta. Porque até então, nosso compromisso de fidelidade é para com Deus. Quem se torna amigo do mundo, a Bíblia diz que torna-se inimigo de Deus. Então a gente vive nesse mundo, mas não somos amigos dele, porque sabemos que esse mundo ele já está, né, no poder do maligno. E como cristãos nós temos que fazer o quê? Ser luzeiro, né? Lembra do Salmo 1? Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. O que o salmista mostra ali? Um declínio, né? Bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém, isto é, ele para, e não se assenta. Então você vê o nível de degradação, o poder de influência que os ímpios exercem, até mesmo são muito grandes, porque a nossa natureza, como ela é pecaminosa, ela vai tentar nos induzir para baixo, mas a gente tem que permanecer fiel a Deus, e então, mesmo que os homens não nos aceitem, a gente sabe que Deus nos ama e que temos que ser fiéis a Ele em tudo. Então, irmãos, isso para nós deve ser motivo de advertência, inclusive pregar na igreja, né? Pregar na igreja, porque há muitas pessoas que estão ali na igreja, mas não pertencem a ela. Martin Lloyd Jones diz o seguinte, que a pregação do evangelho, ela vai fazer duas coisas. Primeiro, ou os pecadores vão se converter. Segundo, ou os pecadores vão sair dela. A gente tem que pregar o evangelho, né? Parar de ficar contando história, parar de ficar falando besteira, inventando coisas para entreter a multidão.
que salva é a pregação do Evangelho. Então todo pastor, todo irmão que prega a palavra de Deus precisa saber que está lidando com o destino eterno dessas pessoas. Por isso que a tarefa nossa é muito grande, a responsabilidade é muito grande. Então ele tem que pregar o Evangelho, porque tem pessoas que estão indo para o inferno na igreja e ouvindo apenas o quê? Que Deus vai abençoar, que Deus vai prosperar. Eu também quero isso. Eu também quero ser abençoado, eu também quero ser próspero, eu também quero receber as bênçãos de Deus. Mas a nossa principal bênção é a salvação. Inclusive até na igreja onde eu sou pastor, aos domingos a gente tem a escola dominical e estamos estudando a carta aos Efésios, né? Estamos estudando versículo por versículo, né? Então uma série de estudos bíblicos na carta aos Efésios e falando para eles que a primeira bênção que Deus nos deu foi o fato de Ele ter nos elegido para a salvação no seu Filho Jesus Cristo. Então a maior bênção que você pode ter é a salvação. O restante Deus pode dar a você, mas isso não é prioridade na sua vida. A prioridade é você ser salvo. A prioridade é você ir para o céu. A prioridade é você estar com Jesus quando Ele se assentar para estabelecer o seu domínio, o seu governo para todo sempre. Então, pense nisso. Aí na apostila, nós temos aquilo que a Bíblia chama de milênio, né? O milênio será um período de 1000 anos em que o Senhor Jesus reinará sobre a terra, tá? Após a sua segunda vinda. O sistema de governo será a teocracia. O que é a teocracia? É Deus governando. E o que vai acontecer ali de fato é o governo de Cristo. Tanto os salvos quanto os ímpios terão que se sujeitar ao governo de Cristo. Ele vai impor o seu governo. Ele estará aqui para governar. Então as pessoas estarão sob o domínio de Jesus, né? A palavra teocracia, ela vem de duas palavras gregas, teó, Deus, né? Teos, Deus, e cracia, governo, é Deus governando. Né? Por exemplo, no livro de Juízes, você tem ali uma teocracia, porque você não tem rei ali. É Deus quem governa, Deus quem levanta os juízes. Deus queria fazer isso, mas aí o povo rejeitou e pediu um rei. Então, no milênio, né, Ele estará governando absolutamente. Tanto os ímpios quanto os salvos estarão sob seu governo. Então, Cristo, né, por ocasião da segunda vinda, no final da grande tribulação, vai estabelecer o seu governo milenar. E algumas coisas acontecem. Primeiro, de acordo com o Apocalipse 20, Satanás é preso. A Bíblia diz que vai descer um anjo com uma grande cadeia na mão e vai prender o diabo. E ele vai ficar preso por quanto tempo? 1000 anos. Ou seja, sua influência sobre as pessoas será praticamente removida. É claro que ainda haverá pecado. É claro que ainda haverá pessoas que aceitaram exteriormente o governo de Cristo, mas interiormente o rejeita. Entende? Interiormente o rejeita. Então, mas essas pessoas estarão sob o governo dele. E Satanás estará preso por 1000 anos. Ele não vai enganar as nações. Então, o milênio vai alcançar toda a terra, né? E a gente tem inúmeras passagens bíblicas. Você que está aí com a apostila, você pode conferir, né? Salmo 96, verso 9, verso 10, Filipenses, capítulo 2, versículos 10 e 11, Ezequiel 37, verso 24 e 25, Daniel, capítulo 7, verso 14, verso 27, Lucas 1, 31 e 32, Zacarias 9, verso 10. Então, o governo de Cristo aqui nesse mundo não estará reduzido apenas a Israel e Jerusalém, mas vai se estender a todo o mundo. Todas as nações estarão sujeitas ao governo de Cristo. Inclusive é em Zacarias que está escrito que a nação que não subir para adorar ao Senhor de ano em ano, o Senhor não enviará sobre ela o quê? As chuvas. Então haverá juízo para as nações que decidirem não obedecer ao mandato do Senhor. Também a cidade de Jerusalém será o centro da atenção no mundo, né? Porque é dali que Jesus vai governar. Tá? Jesus se assentará ali no seu governo, né? E vai governar o mundo, né? E receberá pessoas de todas as nações, conforme Isaías 2, verso 3, capítulo 27, verso 6, capítulo 60, versículo 3, Jeremias 3, versículo 17, Zacarias capítulo 8, versículo 3, versículo 22 e versículo 23. Então, ele estará governando, a vida vai
estará aí seguindo o seu curso, né, mas Cristo será rei governante absoluto. Durante o milênio também o Espírito Santo será plenamente derramado, conforme Ezequiel 39, verso 29, e Zacarias capítulo 12, versículo 10. Então, será um momento de grande plenitude, né? Será um momento em que as pessoas não dirão, conheça o Senhor, porque cada um, né, cada um vai conhecer, saber quem é o Senhor. Então, será um momento de grande profusão do Espírito Santo, né, de derramamento do Espírito Santo e até de conversão também, porque haverá pessoas que vão se sujeitar ao governo de Cristo, vão receber o governo de Cristo em seus corações e serão salvos. Tá? E é importante isso. Uma coisa muito importante também é que no milênio não haverá injustiça. Será um tempo de muita paz, de muita prosperidade. Então você não vai ter a corrupção, como nós vemos, por exemplo, hoje no nosso Brasil, no mundo, né? Os tribunais não farão injustiça, né? Os políticos não terão poder quase que absoluto sobre os demais. Então Cristo vai governar com justiça, com retidão aqui nesse mundo. Será um tempo de muita paz, de muita prosperidade, né? Será um tempo em que os homens pegarão as suas armas e converterão elas em enxadas. Então não se falará de guerra, né? ou de nação se levantando contra a nação por meio da guerra, né? No período do milênio. Isso não vai acontecer, porque Cristo vai estar governando aqui e o seu reinado será um reinado de paz, né? E uma coisa que é certa, que haverá uma alegria muito grande no milênio, né? Porque Jesus reinando, governando, né? Justiça sendo feita. Então, o processo de reversão da maldição já está se iniciando com Jesus governando. É claro que ela chegará à sua plenitude na manifestação do estado eterno, no novo céus e na nova terra, que diz a Bíblia que habita a justiça. Bom, partindo aí para o final, aí você tem o fim. Quando Satanás termina os 1000 anos, então haverá o último grande teste da humanidade. A Bíblia diz que Satanás vai sair para fazer o quê? Para enganar as nações. E quem serão essas pessoas que ele vai enganar? Aqueles que não receberam o governo de Cristo em seus corações. Aqueles que ainda se rebelaram contra Deus. Aqueles que ainda se sujeitaram apenas exteriormente, mas o seu coração não se rendeu a ele. Essas pessoas vão se sujeitar ao domínio de Satanás. Elas serão manipuladas por ele, convencidas, vai tentar lutar contra o Cordeiro, contra Jesus, tentando cercar ali a região onde ele estará, mas a Bíblia diz que fogo do céu cairá e matará todos eles, e então começa-se aí o juízo final. E aí em Apocalipse capítulo 20, verso 11, a Bíblia diz que João ele contempla um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele. Aqui temos a imagem do juízo final. E quando, por exemplo, você tem Paulo pregando na cidade de Atenas, e isso está em Atos capítulo 17, ele diz aos atenienses que Deus determinou um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e ele deu certeza disso a todos, ressuscitando dos mortos, está no verso 31. Então, no juízo final, Deus fará justiça plena, definitiva e absoluta. Coisas que os tribunais, nem os superiores tribunais conseguem fazer aqui nesse mundo. No juízo final haverá justiça. No juízo final, eu sei que as vítimas do Holocausto receberão, elas serão de fato, verão a justiça sendo feita contra Hitler e contra outros que tentaram dominar o mundo junto com ele, né? Ditadores como Fidel Castro, como Lenin, Stalin, Mao Tse Tung, Pol Pot, tantas outras pessoas que causam muito sofrimento e que se saem impunes nos tribunais da terra, no juízo final elas receberão a devida recompensa pelos seus atos, pelos seus pecados. Então o juízo final é um juízo de justiça, tá? E por que grande trono, né? Porque o trono representa a sublimidade do Senhor, o alcance total e universal do seu juízo, né? Fala também da majestade do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que abarca, né, todas as épocas. Lembra lá de Isaías capítulo 6? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, né?
Isaías contempla a majestade, o poder, a grandeza e a sublimidade do Senhor. Né? Por que o trono é branco? Né? O branco ali simboliza a pureza, a santidade, né? Em Apocalipse 20, verso 11, que são atributos de Deus que o qualificam para julgar com justiça e imparcialidade. Né? Então Deus, ele não será como os juízes dessa terra, que são corrompidos, né, por meio do dinheiro, por meio de promessas de cargos, de mais poder. Ele não é assim. Ele fará justiça ele exercerá o juízo, porque ele é santo, ele é puro, né? Então nele ninguém vai poder comprá-lo, ninguém vai poder pervertê-lo. Ele vai julgar tudo com justiça. Ele estará assentado nesse momento da história para dar a cada um segundo as suas obras, né? Todas as pessoas ímpias, tá? Todos os ímpios, os crentes não passam pelo julgamento do trono branco, porque eles já estão salvos com Cristo. Tá? Isso aqui é uma coisa muito importante. Esse trono aqui não é para decidir quem vai ser salvo ou quem vai se perder. Esse trono aqui já é para condenação. Aqui só estará diante do trono branco aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Isso de pessoas tanto do Antigo Testamento, do Novo Testamento, de todas as épocas, né? E essas pessoas serão ressuscitadas, tá? Isso aqui é importante. E aqui ressuscitar não é ressuscitar apenas espiritualmente, tá? Elas ressuscitarão inclusive em seus corpos. Vamos ver aqui, ó. Se você abrir o livro de Apocalipse, o capítulo 20, o texto diz o seguinte, capítulo 20, versículo... Vou ler a partir do verso 11. Vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. Agora olha só. O mar entregou os mortos que nele havia, que estavam... A morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia. Quando o texto diz que a morte e o inferno, aqui é a união do material com o imaterial, né? A morte, né? As pessoas que estão enterradas nos cemitérios, e aqui diz também que os mortos, né? Cadê aqui? E o inferno entregou os mortos, né? Os mundos dos mortos, ou seja, as almas daqueles que já estão sofrendo, aguardando o momento do juízo final, se unirão aos seus corpos por ocasião do trono branco, e essas pessoas estarão vivas na presença de Deus, sendo julgadas pelos seus pecados. Então, aqueles que estão no Hades, né, o mundo dos mortos, nós temos 3 palavras gregas no Novo Testamento para inferno: Hades, Guiena e Tártaro. Tártaro só aparece em 1 Pedro, refere-se a uma prisão de alguns anjos que caíram. Talvez demônios terríveis estejam presos ali também aguardando o julgamento. Agora o Hades é onde estão as almas dos homens ímpios. Lembra lá da parábola do rico e Lázaro? Lá então o rico está no Hades e ele está sofrendo. Mas ele vai acontecer o dia que aqueles que estão no Hades, né, cujas almas estão lá, mas se seus corpos estiverem na sepultura, serão ressuscitados, se unirão e estarão na presença de Deus vivos. Aqueles que morreram nos oceanos, aqueles que tiveram seus corpos totalmente queimados, quando Deus der a ordem, essas pessoas vão retornar com seus corpos para serem julgadas, tá? No versículo 14, então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Ou seja, todos os não salvos que não estão no livro da vida serão lançados no lago de fogo. Então, imagine a sensação terrível que será estar diante de Deus caminhando para o inferno. Porque ali os homens verão o que os seus pecados, né, lhe causaram. Quantas vezes Deus deu a eles oportunidade, deu chance, mas eles não quiseram. Resolveram permanecer em seus pecados e por causa disso a ira de Deus agora será derramada sobre eles para todo sempre. E eles vão sofrer não apenas na alma, mas eles serão lançados vivos no lago que arde com fogo e enxofre.
se você até me permite dizer isso, eles viverão morrendo para todo sempre. Lembra lá de Marcos capítulo 9, que Jesus disse que o inferno é o lugar onde o bicho não morre e o fogo não se apaga? Então é justamente isso. Então o sofrimento será contínuo, as pessoas não se deteriorarão, não serão completamente, não serão aniquiladas, né, como ensina o aniquilacionismo, né, as pessoas não serão salvas do inferno, né, sofrerão por algum tempo e depois serão salvas, isso não vai haver, tá? E nem muito menos Deus não vai jogar ninguém lá no inferno. Isso é conforme diz o universalismo. Todos, inclusive até Satanás, será salvo. Isso não vai acontecer. Você terá homens ímpios juntamente com Satanás e os demônios que irão para o inferno sofrendo para sempre. E quem é que vai infligir o sofrimento a essas pessoas lá no inferno? Não é o diabo, não é os demônios, porque às vezes a gente tem uma mente muito folclórica, né? A gente acha que, já que vai ser lançado no inferno, então o diabo é o rei do inferno. Ele que vai torturar as almas que estão lá, ele que vai destruir aquelas pessoas que estão lá, vai ficar ali espetando elas. Não, irmãos. Quem vai causar sofrimento no inferno é Deus. Quem criou o inferno? Deus. Então Deus é o Deus do inferno. É Ele que vai castigar para sempre Satanás, os demônios e todos aqueles que rejeitaram a pregação do Evangelho. Paulo mesmo, o próprio Daniel, no capítulo 12, versículo 2, diz que muitos dos que dormem no pó, dormir aqui é estar morto, tá? No pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno, né? Mostrando que você terá ressurreição para a salvação e você terá ressurreição para a condenação, né? Paulo mesmo, em Atos 24:15, diz o seguinte: tenho em Deus a mesma esperança desses homens, de que haverá ressurreição, tanto de justos como injustos. Né? Paulo conhecia essa profecia de Daniel, e ele também falava sobre a ressurreição, tanto dos injustos quanto dos ímpios. Né? Então não será uma ressurreição espiritual apenas, né? Corpos etéreos, será uma ressurreição com corpos físicos, tanto aqueles que serão ressuscitados para a salvação plena e completa, quanto aqueles que serão ressuscitados para a condenação. Inclusive, você pode estudar mais detalhadamente a respeito da ressurreição nos textos, né, que foram propostos aí na apostila de vocês, aí na página 13. Né? Como eu disse, o resultado desse juízo será a condenação, e na Bíblia é declarado que a pessoa cujo nome não foi escrito no livro da vida enfrentará a condenação eterna, como se lê em Apocalipse capítulo 20, verso 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Já que os que ressuscitarem com o Senhor Jesus na primeira ressurreição não estarão sujeitos à condenação eterna. Quem participou da primeira ressurreição, quem ressuscitou com Cristo por ocasião da sua volta, está salvo para sempre. A salvação já vai ter se consumado, estará completa. Mas haverá uma segunda ressurreição. E essa segunda ressurreição será a ressurreição para a condenação. Então por isso temos que pregar o Evangelho, por isso que temos que alertar a igreja, por isso que temos que falar sobre passagens como essa, porque isso vai acontecer, porque é a palavra de Deus, e se é a palavra de Deus, ela vai se cumprir. Os crentes que morrerem, né, os crentes fiéis que morrerem durante a grande tribulação, e as pessoas que aceitarem o reino, porque haverá salvação no milênio, tá? Haverá pessoas sendo salvas no milênio, ressuscitarão, e o nome delas consta no livro da vida. Agora, quanto aos destinados à eternidade no lago de fogo, seguem abaixo algumas referências bíblicas onde são apontados. Então, são inúmeras as referências bíblicas aí que você pode estar lendo para ter uma ideia muito maior a respeito deste assunto. Uma coisa assim que é importante é que lá a pessoa vai clamar e não vai ser ouvida. Aqui Deus ouve a oração, até do ímpio. Se o ímpio clamar a Deus e pedir para Jesus salvar, ele salva. Mas lá no lago de fogo, Deus não vai ouvir a oração de ninguém. Quem está no inferno agora, sofrendo a punição pelos seus pecados, porque morreu sem Cristo e agora está sofrendo, essa pessoa ela não vai ter oração respondida. Então, percebe uma coisa lá, né? Ali na parábola do rico e Lázaro, você vê que ele faz pedidos
né? Pedidos a Abraão, manda Lázaro ir à casa dos meus pais, né? Manda Lázaro que refresque a minha língua, colocando o dedo na ponta da água. E em nenhum momento a Bíblia diz que a oração desse homem é respondida. Lá não é lugar de resposta de oração. Quem desprezou a Deus por toda a vida e morreu sem ele, lá também não será ouvido. Deus não ouvirá a oração daqueles que estão no inferno. E como viverão aqueles condenados no lago, a eternidade no lago de fogo? Primeiro, em meio ao pranto e ranger de dentes, Mateus 8,12, isto é, eles estarão sofrendo, mas estarão odiando Deus para sempre. O ódio neles, o sofrimento deles vai aumentar, mais ainda a sua rebeldia, o seu ódio contra Deus, né? É isso que a Bíblia quer dizer, ranger de dentes. Não é que eles estarão sofrendo a ponto de ranger os dentes de dor, né? Mas é que eles vão estar ali numa agonia tão grande que eles vão odiar a Deus para todo sempre. Lá eles viverão separados de Deus, tá? Mateus 7,25. E separado de Deus ali é para sempre. Quando a gente nasce separado de Deus por causa do pecado. Aí, quando a gente crê em Jesus e somos salvos, então somos unidos a Ele por meio de Cristo. Mas quem for para o inferno, lago que arde com fogo e enxofre, vai estar separado de Deus para sempre. Não haverá possibilidade de mediador. Jesus não vai mediar essas pessoas que estão no inferno para o céu. Então lá eles ficarão definitivamente separados da presença de Deus. Lá eles serão malditos, tá? Lá eles serão malditos para sempre. Aqui o pecado é uma maldição, mas quando cremos em Cristo essa maldição é removida, mas lá eles serão amaldiçoados para sempre. Viverão envergonhados, desprezados, conforme Daniel capítulo 12, versículo 2, clamando, né? Eles vão clamar por socorro, né? Mas eles não serão ouvidos, eles vão procurar, né, que Deus os ajude, os salve, mas Deus não vai ouvir a oração deles. E lá eles estarão na companhia do diabo e dos demônios, tá? Está escrito em Apocalipse capítulo 20, verso 10 a 14. Então, esta aqui é apenas um vislumbre que o texto de Apocalipse nos dá a respeito daqueles que irão para o inferno. Concluindo, meus irmãos, e essa aqui é a nossa última aula da matéria de escatologia, ainda que não possamos, eu concluo, inclusive isso aqui está na apostila, ainda que não possamos conhecer tudo acerca do futuro, Deus conhece todas as coisas futuras e nas Escrituras trata dos principais acontecimentos vindouros na história do universo. Podemos ter certeza absoluta de que esses acontecimentos sucederão, porque Deus nunca erra e jamais mente. Então, a escatologia bíblica, ela não te dá um conhecimento amplo sobre tudo. Ela não revela todas as coisas, porque há muito mistério. Mas uma coisa a gente pode ter certeza, de que tudo aquilo que Deus disse, relacionado ao tempo do fim, vai acontecer. A palavra que sai da boca de Deus não volta vazia, ela produz resultado. Deus vela sobre a sua palavra para cumprir. Por isso, a minha oração a Deus é que você permaneça firme, ande em santidade, ore, leia a Bíblia, participe da sua igreja local, seja um cristão autêntico no seu trabalho, na sua casa, na escola, aonde você vá, dê testemunho dele, né? Não negue o seu nome, independente do que as pessoas lhe façam, ou se elas te rejeitam, se elas te desprezam, permaneça fiel a Deus. Porque a Bíblia diz que aquele que perder a sua vida aqui nesse mundo por amor a Ele vai encontrá-la. Mas aquele que quiser ganhar a sua vida, esse vai perder. Então a gente perde para poder ganhar. A Bíblia diz que Jesus falou, eu vos destino a um reino. Este reino já está preparado desde a fundação do mundo. Mas a gente precisa perseverar até o fim. O Espírito Santo está aí para nos ajudar. Temos a Bíblia como palavra de Deus, nosso guia, para que a gente então possa chegar a esse momento na nossa vida tão esperado e tão aguardado que é a eternidade. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja e que você continue seus estudos e se aperfeiçoe cada vez mais no conhecimento do Senhor, nosso Deus. Um forte abraço, fiquem todos na paz do Senhor.